Vai, tá gravando, depois eu corto. Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine nesta manhã. Que possamos adentrar aos vossos lares para falar do Evangelho, o Evangelho da vida. Que precisamos tanto olharmos para dentro de nós, para reconhecermos as nossas necessidades, assumirmos os nossos erros, entendermos por que erramos e como ter a solução. Porque vivemos num mundo tão atribulado que queremos soluções. Qual a sua solução? Qual é o seu sacrifício? Tem uma parábola, um capítulo no Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. E tem uma citação de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Vou ler para vocês. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrardes que aí o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois para fazer a tua oferta. Isso foi Mateus que relatou. Quando vamos a uma casa de oração, nós vamos lá fazer a nossa oferta das nossas virtudes, dos nossos medos, das nossas tristezas. Mas vamos falar de nós. Ao altar, qual é esse sacrifício a Deus? Nós temos dificuldades, porque não conseguimos se reconciliar com o nosso irmão. Temos inúmeras dificuldades, muitas e muitas dificuldades de se reconciliar. Uma parábola anterior que diz reconciliar com os seus adversários. Como que é se reconciliar com o seu adversário? Perdoando? Amando? Ou tendo ódio? Querer a vingança? Ter raiva? É bem interessante dizer ter ódio, ter raiva. É um sentimento que nós temos. Ninguém está isento de não ter raiva, de ter ódio. Só que nós estamos competindo com nós mesmos. Porque é um desafio para nós não ter ódio e não ter raiva contra o nosso adversário. Que sacrifício é esse que Mateus citou? Como é que eu posso colocar uma oferta? Muitos colocam ofertas materiais, os bens materiais. Olha, estou doando muitos bens para essa igreja, para esse centro, para esta obra. Mas ele não consegue se reconciliar consigo. E automaticamente não consegue se reconciliar com aqueles que vêm no caminho, que às vezes está dentro de casa. E nós falamos, o sacrifício agradável a Deus. Eu quero agradá-lo. Como que eu vou agradar a Deus tendo tanto ódio no coração? Tanto desejo de vingança? Você já percebeu o que é a sua vingança? Querer vingar-se de alguém? Por que você tem ódio? E lá na frente você diz, eu tive tanto ódio que destruiu o meu coração, destruiu o meu corpo físico. Ontem mesmo tivemos o trabalho do irmão, aqui em São Paulo, e quantas pessoas, durante o trabalho, o irmão foi me mostrando, quantas pessoas estão se destruindo, o corpo físico está se desfalecendo. Por quê? As doenças psicossomáticas, eu somatizo tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor,
eu começo a ficar cego. E essa cegueira vai me envolvendo. E eu entro num labirinto sem soluções. Como que eu vou se reconciliar comigo? Se eu estou competindo comigo. E o irmão disse tantas vezes nos atendimentos, o perdão vai dilacerando o estômago, vai dilacerando a coluna, porque eu vou somatizando, todos os dias eu somatizo aquela raiva, eu somatizo aquele rancor, eu somatizo o ódio, e isso me impede de eu perdoar, que seria uma coisa tão simples, e nós dificultamos. A gente vê tantas pessoas doentes, tantas pessoas enfermas, com nódulos, com cistos no corpo. Parece que eles estão pendurados àquela raiva, pendurados àquele rancor. Está lá no baço, está no fígado, está na mente. Por isso que é muito interessante dizer a frase do irmão, a mente que mente para si mesmo. Quantas vezes eu minto para mim, para não me reconciliar com meu adversário? Quantas vezes? Ele não precisa do meu perdão. Ele não merece o meu perdão. Por que eu tenho que perdoá-lo? Ele me prejudicou tanto. Olha como que eu estou desfalecido. É interessante alguns comentários que a gente ouve, também no trabalho do irmão, entre outros, a pessoa dizendo, como que eu vou perdoar aquela pessoa? Eu tenho ódio, ele está muito bem, eu não estou. Olha a doença no meu corpo físico. Mas essa doença foi promulgada por quem? Por aquela pessoa. Porque ela não deseja amar, ela não deseja ser simples, ela deseja ser complicada. E existe o sacrifício da renúncia, de nós não vivermos no passado. É interessante a gente se afogar no passado onde não tem água, fazendo uma tempestade num copo d'água, onde nem tem água, nós nos afogamos, porque ficamos tão irados, tão desgostosos da vida. E como chegar a Deus? Como agradar ao Pai, se só temos esse sentimento em nós? Por isso as doenças se repetem. Às vezes a pessoa toma medicação para o estômago, medicação para uma enxaqueca, e nada mais é de cultivar o ódio. Nós cultivamos o ódio, até regamos o ódio. É colocar uma semente que nós regamos todos os dias. É até desgastante a gente repetir isso. Todos os dias nós regamos aquela semente doente, que não é semente, é o joio. Não é? Ou não? Você já pensou sobre isso? De se motivar, agradar a Deus e se agradar? Ser mais simples? Quando nós pensamos em ser simples, nós vamos começar a perdoar. Vamos começar. Nós vamos ver os exemplos do Cristo, que ele foi apedrejado, foi crucificado. No caminho do Calvário, aquele homem chamado Cirineu foi lá ajudar a Jesus e não conseguiu carregar a cruz. Fura com parcos metros. E depois ele refletiu, poxa, aquele homem não precisava passar por tudo aquilo. E olha como é que ele foi açoitado. E nós nos dizemos vítimas de pessoas que nos julgam. Por que nos julgaram? Por que aquelas pessoas não nos querem bem? Porque às vezes eu ostento o orgulho, eu ostento a vaidade. Como que eu vou ser agradável a Deus ostentando o orgulho? E não se redimindo dos próprios erros? As coisas são simples. E começa na simplicidade do remorso, do arrependimento. Quando nós temos o remorso, nós nos arrependemos daquilo que fizemos contra nós mesmos, contra o outro.
E às vezes mascaramos aquilo com doações materiais. Tá vendo como eu sou bom? Muitas vezes nós nos iludimos. Nós transferimos muitas vezes o nosso ódio para o outro. Nós fazemos transferência, até satirizando, não tem a transferência do Pix? Nós fazemos a transferência do ódio. Né? Quando nós temos um saldo bancário, vai ser uma transferência para harmonizar aquela pessoa. Porque eu me arrependi. Me arrependi. Então, assim, nós muitas vezes transferimos o ódio, raiva. E como nós dizíamos no início, é um sentimento que nós temos, que faz parte de nós, mas ele pode ser extinto, pelo menos momentaneamente, de nós, quando nós perdoamos. Nós não vamos ficar alimentando. É muito interessante uma história que eu ouvi de uma dependente química, de uma senhora já idosa, alcoólatra. E ela diz que não consegue tirar o vício. E gosta de uma aguardente. E passando por alguns tratamentos, ela começou a se eximir daquele hábito de beber todos os dias, de recorrer ao vício diante das adversidades, de recorrer ao vício diante dos desafios da vida. Em um momento, conversando com ela, ela falou: eu não suportei, eu recaí. Mas eu disse: por quê? Por que a senhora recaiu? Ah, meu marido ficou enfermo, meu marido teve que colocar um marca-passo, a minha nora ficou doente, ela está com um problema nos pulmões, ela está com uma pressão alta, o filho também teve problemas. Mas eu disse a ela: a senhora não teria que enfrentar esses desafios e não recorrer ao vício? O vício não solucionou o seu problema. Mas muitas vezes nós queremos solucionar os nossos problemas com os vícios. E recorremos a esses vícios para não enfrentar os desafios da vida. Então, o Evangelho nos mostra esse caminho. Por isso, esse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, reconcilia-te contigo. É tão difícil reconciliar contigo. Você é o seu pior adversário. Quando diz essa parábola, reconciliar com seus adversários, quem são os seus adversários? O seu ódio, a sua raiva, a sua mágoa, o seu rancor. Nada de positivo, nada. Nada que traz o equilíbrio para o seu coração. Quando nós coloquemos, assim, vamos falar, enterrar isso no passado. Esses adversários já não fazem parte mais da minha vida. Você está se recuperando. Você está testando você. Você está passando por um controle de qualidade. Você passa por esse controle de qualidade para melhorar. Você vai ver que você vai ser mais feliz. Você vai ver que você vai agradar a Deus. Você vai ver que você vai se sentir mais leve. Que as energias vão chegar a ti mais leves, porque você não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor, não tem mágoa. Que esse é um terrível adversário, mágoa. Você ainda tem mágoa? Como é que você pode fazer uma prece se você está cheio de mágoa? Seria uma prece decorada. Seria uma prece sem conteúdo. Porque ainda você se arrasta nessa mágoa. Quem está doente? É você. O seu próprio adversário, o íntimo. Faz com que o seu coração bata mais acelerado. Você tenha mais taquicardia. Você se sinta oprimido. Não desejoso de viver. Por que acontecem os holocaustos, os caos da pessoa pensar em tirar a vida? Porque ela está magoada. Ela consegue ficar depressiva.
ela consegue viver do passado, ela consegue fazer uma tempestade num copo d'água. Isso vai trazendo os tormentos da vida. Você não quer ser agradável a Deus? E por que não fazer esse sacrifício? Desses seus adversários serem retirados de ti. Você se arrepender é um bom caminho. Você ter remorsos do mal que você cometeu a muitos. E não adianta as preces decoradas, como o próprio Mateus disse no capítulo 5. Vai primeiro e reconcilia-te com o teu adversário. Você vai parar, fazer a sua reflexão, olhar e dizer, nossa, eu sou meu grande adversário. Eu não tenho paciência para comigo. Eu ainda estou perdido nos meus pensamentos, nos meus devaneios, porque eu arrumo problemas aonde não tem. Eu conheço tantas e tantas pessoas que arrumam problema onde não tem. E aí tomam medicações, nem precisavam tomar medicações, mas tomam medicação, tomam medicação, tomam medicações. Algumas são necessárias, porque eu já acabei destruindo a minha parte neurológica, que eu já vim com esses temores. A mágoa traz temores. Você não consegue ser seguro. Como você vai ser agradável a Deus? Como? Existe uma fórmula? Sim. Reconcilia-te contigo. Primeiro, vá até o seu irmão, que tanto necessita de uma palavra de carinho, de uma palavra de reconforto. Seja simples. Não complique a sua vida. Não complique a sua caminhada. Com isso você vai perder tempo. E com certeza o seu corpo vai reclamar. Seu corpo vai reclamar. Porque tantos jovens hoje morrem de infarto aos 30 anos. Hoje tem jovens morrendo de AVC. Porque somatizaram tudo e as fugas não encontraram elementos na vida para enfrentar os desafios e foram para os vícios. Que oração que nada. Para que eu tenho que rezar? Esse Deus parece que me abandonou. Esse Deus está te aguardando. Esse Deus quer reconfortá-lo. Esse Deus que tanto você diz, preza por você. Não reclames da vida. Não reclames. Quando tu reclamas, você está clamando para se repetir o mesmo erro. Quantos anos você está repetindo os mesmos erros? Quantas vezes você se tornou cego pelas grandes ilusões da vida? Pelos fascínios que você os teve? O melhor sacrifício a Deus é você se amar. Ter a simplicidade como objetivo. Entender que Jesus veio até nós para você descobrir a simplicidade do perdão. E quando nós descobrimos a simplicidade do perdão, nós amamos. E não escolhemos quem nós vamos amar. Não escolhemos. Aquele que a gente tem afinidade ou não, nós vamos amar. Você vai entender que sua vida vai ser mais leve. Você vai se arrepender do mal que você cometeu contra você mesmo. E que aquela doença, ela vai embora. Ela vai acabar. Porque você vai amar, vai fazer o seu sacrifício para você caminhar melhor na vida com Deus. Pensemos sobre isso. Façamos as nossas reflexões. Seja mais leve. O planeta está precisando de levezas, de paz, de amor. De amor. O ressentimento não traz amor. Quando você tira de ti, o seu amor cresce para Deus. Bom dia. Bom dia. Que esse Evangelho
seja importante para todos nós, para que tenhamos um ótimo domingo, para que comecemos uma semana rica de valores, da simplicidade de servir. Sirva. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Dê o seu like, compartilhe esse evangelho com seus amigos. Leve a palavra de tranquilidade a muitos, partilhando o que você tem de melhor. Seja agradável a Deus. Bom dia! Bom dia! Seja agradável a Deus. Bom dia! Deu?